Verdade, na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros e eles começaram a pensar quem era que haveria de trair a Jesus. Versículo número 27. Após Jesus ter dado um bocado olhado na boca de Judas, entrou nele Satanás. E o versículo vai dizer, no versículo 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Escute, eles participaram da ceia. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e depois da ceia, e depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus coloca um pedaço ainda de pão molhado na boca de Judas, dando para ele uma oportunidade após a ceia que eles haviam tomado. Irmãos, tem muitos cristãos, muitos servos de Deus que participam da ceia, mas o coração está maquinando coisas ruins. Você sabe o que é que levou à destruição de Judas Iscariotes? Foi Judas participar de um momento de comunhão com o próprio Cristo, mas estava participando da comunhão somente de corpo, não de alma e não de espírito. Judas está participando do momento da ceia, porém o coração de Judas era malicioso. Sabe por que é que o diabo entrou em Judas? Porque o diabo foi percebendo a debilidade de Judas com o passar do tempo. Quando você vem para a ceia, e você está aqui na ceia, e você vai participar da ceia, Deus sabe o que está dentro do teu coração. Tem muita gente que sai da igreja e começa a pôr a culpa na igreja. Deixa eu dizer para você, quantas ceias essas pessoas não participaram com maus pensamentos em sua mente e em seu coração? Quantas ceias essas pessoas participaram rancorosas, magoadas com outra pessoa? Judas está participando do momento da comunhão, mas o coração de Judas não está na comunhão. Judas está participando da ceia, mas o coração de Judas não está em Cristo Jesus, o Senhor. Agora, mesmo Jesus sabendo disso, Jesus serve a ceia para todos eles. E depois que Jesus serve a ceia para todos eles, Jesus vai pegar uma bacia. E a Bíblia diz que Jesus vai pegar uma toalha. Na gaveta aí tem um tecido verde, aí pega para mim. Jesus vai pegar uma bacia. Jesus vai pegar uma toalha. Quantos discípulos eram? 12. Jesus vai lavar os pés de Judas. Senta aqui, Vicente, fazendo favor, porque você é um exemplo de humildade, tá? É só exemplo, irmão. Escute, irmão. Jesus vai lavar os pés de Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Esse ofício era para os discípulos fazerem. Ei, deixa eu dizer para vocês uma coisa. De nada adianta a gente participar da ceia e achar que a gente é melhor do que o nosso próximo. De nada adianta eu participar da ceia, achar que eu sou o pastorzão. De nada adianta você cantar aqui na frente, achar que você é um levita tal, sendo que você não ama o seu próximo e não o respeita com todo carinho e amor. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E a Bíblia vai dizer de que os discípulos, um daqueles discípulos deveriam fazer essa cerimônia. Os judeus, certa ocasião, os fariseus precisamente dizendo, chegam para Jesus e falam assim: Jesus, por que os seus discípulos não se lavam antes da refeição? Ou seja, por que eles não lavam as mãos e não lavam a cabeça antes da refeição? Em algumas casas, a cerimônia do lava-pés era realizada antes da ceia. Nenhum dos discípulos estão preocupados em lavar os pés uns dos outros, porque os discípulos estão preocupados com posição. Eles estão preocupados em quem vai ser o maior no reino de Deus, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Mesmo Jesus, observando a debilidade desses discípulos, Jesus está esperando e ninguém deles pega a bacia para lavar os pés. Ninguém deles faz isso. Jesus vai servindo a ceia e ninguém toma uma atitude. Jesus, espera aí, deixa eu lavar os pés dos que estão aqui. Ninguém deles faz isso. A casa em que eles estão reunidos é a casa onde, Lucas capítulo 22, eu já ministrei várias vezes aqui, onde os discípulos vão em busca de uma casa para poder preparar a Páscoa, para poder preparar a ceia do Senhor. É nesta casa, no andar de cima, que Jesus está reunido, servindo a ceia. Ninguém
encerra a minha ceia. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? É que tem muita gente aqui, dentro da casa do Senhor, que participa da ceia, esquecendo princípios, mas nem por isso Jesus deixa de amar você, nem por isso Jesus deixa de cuidar de você, nem por isso. Às vezes a gente quer apontar o erro dos outros, mas o fulano está participando. Imagina os discípulos participando e um olhando para o outro, dizendo assim: quem é que vai lavar o meu pé? Eu não vou lavar o pé do fulano, não, eu não vou. E esperando, já que ninguém tomou iniciativa, Jesus então, ele, sendo mestre e Senhor, despiu-se da sua vestimenta. Jesus, ele despiu-se da sua túnica. E é uma questão das roupagens, não vamos entrar no assunto, mas Jesus despiu-se. Jesus pega uma toalha. Quando o texto diz que ele cingiu-se, Jesus coloca a toalha de uma maneira que ele pudesse pegar com as mãos. E a Bíblia diz que quando os discípulos estão ali, pensando em posição, Jesus ele vai pegar uma bacia. E Jesus começa a fazer isso aqui, ó. Imagina Jesus indo ao pé de Judas. Quando Jesus faz essa atitude aqui, irmãos, ninguém começa a entender. Você sabe por quê? Porque hoje, escuta hoje, quando você vai pegar no pé de alguém, o que é que você logo pensa? Chulé. O Vicente já estava preocupado, dizendo: pastor, não tira não, porque eu tenho chulé. Mas veja bem, naquela época o santo era fechado. Jesus, ele começa a lavar os pés de um por um dos discípulos. Irmãos, imagina Jesus sem preconceito nenhum, pegando no pé do traidor. Imagina Jesus ali ao chão com uma bacia, olhando para Judas, e Judas pensando: ah, se ele soubesse o que eu vou fazer. Mas Jesus sabia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Talvez você está dentro da casa de Deus, todo cheio de carrapicho, dizendo: ai, mas se fulano, Beltrano soubesse, nem falava comigo aí. Mas Jesus sabe tudo que você faz, mas nem por isso deixa de amar você. Talvez o homem sim, mas Jesus não. Jesus começa a pegar o pé de Judas e começa a lavar. Eu imagino o carinho de Jesus lavando o pezinho de Judas e enxugando. E Jesus olhando para Judas: Judas, era você que tinha que fazer isso, mas eu estou fazendo por você, já que você não quis. Jesus enxuga o pé de Judas, vai lá para o pé de Pedro, vai lá para o pé de João. Ó, imagina Jesus, irmão. Olha aqui, a gente tem quantos pés? Lá tinha 12 discípulos, quantos pés Jesus lavou? Quantos pés Jesus lavou? 24. Imagina Jesus indo no pé de Pedro: eu vou contigo até a morte, Senhor. Eu vou contigo até o final. Não sabendo Pedro que negaria Jesus. Jesus mesmo sabendo que Pedro negaria, Jesus começa a jogar água no pé de Pedro e a lavar o pé de Pedro. Jesus está dando uma demonstração de